Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Continuamos a levar até si as notícias do desporto em tempos da pandemia da Covid-19. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, visitou o Estádio Nacional do Zimpeto, que já está a receber obras de reabilitação para corresponder às exigências da CAF. Ao todo, serão aqui investidos 1,5 milhão de dólares. O Estádio Nacional do Zimpeto já está a ser reabilitado, seguindo as recomendações deixadas ficar pela equipa de inspeção da Confederação Africana de Futebol, CAF. O facto foi testemunhado pelo secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que visitou a infraestrutura. Nesta segunda-feira, 11 de maio, Gilberto Mendes viu as intervenções que estão em curso no relevado, nas bancadas e no setor do controle da iluminação deste recinto desportivo. O governo, quando recebeu o relatório da CAF, assinou, como já tínhamos dito, parte da garantia que o estádio tem e começaram as obras de recuperação tanto da parte das bancadas. Começou a intervenção, que era um dos calcanhares daqueles na questão da CAF do relevado. Já começa a ser retirada a erva daninha para depois ser feita uma intervenção mais a fundo para cobrir os espaços em abertos do relevado, a pintura das balizas e a requalificação das mesmas. Começou também já a ser feito o levantamento da reabilitação das torres de energia. Portanto, aquilo que nos é possível fazer sem ter que recorrer ainda ao mercado externo já começou a ser feito. O secretário de Estado reiterou estar invalidada a garantia para a reabilitação desta infraestrutura, apesar de a mesma ter sido expirada em janeiro de 2012. O governo de Moçambique tem um protocolo feito com o governo da República Popular da China, em que a garantia das obras e da manutenção do estádio vai até 2022. Inclusive, temos aqui, tanto nos aposentos do Fundo de Promoção Desportiva, técnicos que vieram da República da China, precisamente para trabalharem na reabilitação, portanto, na reabilitação e manutenção do estádio, e são esses técnicos que têm estado neste momento a coordenar, portanto, todo esse trabalho. Dados aferidos pela nossa reportagem indicam que, de facto, a garantia no âmbito da construção do Estádio Nacional do Zimpeto já expirou há 8 anos, sendo que em 2019 foi renovado o acordo de assistência técnica com a China, entendimento este que não prevê obras de reabilitação, mas sim a manutenção técnica. Ou seja, este acordo de assistência técnica não prevê intervenções para a reposição da vedação e outros espaços que foram destruídos após a vandalização dos mesmos, bem como não prevê intervenções de vulto na recuperação da relva, iluminação, colocação de torniquetes, entre outras obras de grande vulto que estão dentro das exigências da CAF para que o maior palco desportivo nacional volte a acolher jogos dos Mambas. É nesse âmbito que as nossas fontes asseguraram que a reabilitação do estádio deverá implicar o envolvimento dos fundos do orçamento do Estado e, segundo Gilberto Mendes, para esta empreitada prevê-se gastar cerca de 1,5 milhão de dólares americanos, cerca de 100 milhões de meticais. A atestar o envolvimento de empresas fora do âmbito da assistência técnica com a China, já estão no terreno várias entidades como a Eletricidade de Moçambique, a Testop, entre outras, que estão a avaliar que tipo de intervenção será feita no setor de iluminação. Mendes garantiu que, apesar dos atrasos por conta do estado de emergência, o estádio estará pronto dentro das datas exigidas pela CAF. Aliás, a nossa meta era conseguir fazer isso antes de junho, portanto, antes de ser declarado estado de emergência. Em função da nova equação, algumas coisas ficam atrasadas, mas temos já temos o andamento em termos de procurement sobre as empresas que irão fazer a intervenção aqui no estádio muito avançadas. Recordar que Moçambique tem até o dia 15 de julho a data limite para resolver estes problemas, para acolher os jogos de qualificação tanto para o CAN, assim como de apuramento para o Campeonato do Mundo. Na sua visita aqui ao Zimpeto, Gilberto Mendes manteve o encontro com a Federação Moçambicana de Voleibol. Percebeu o passado, o presente e o futuro desta modalidade. A Federação Moçambicana de Voleibol solicitou apoio ao secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes,
no sentido do governo dar uma mão para a organização da fase final do torneio de apuramento aos Jogos Olímpicos que terá lugar em Tóquio em 2021. O pedido foi feito por Khalid Kassamo, presidente da Federação Moçambicana de Voleibol, durante a visita efetuada na manhã desta segunda-feira por Gilberto Mendes, à sede desta instituição desportiva que funciona no Estádio Nacional do Zimpeto. Khalid Kassamo justificou este pedido com o facto de, ao organizar esta prova, Moçambique tem mais hipótese de se qualificar para a Olimpíada, visto que não estará exposto a artimanhas como as que aconteceram quando da qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, com a etapa de apuramento decorrida na Tunísia, onde a arbitragem acabou tomando uma decisão que prejudicou a dupla moçambicana. Acreditamos que com aquilo que nós apresentamos, ele vai poder ponderar melhor nas decisões e nos apoios que dá à Federação Moçambicana de Voleibol, aos nossos atletas e aos nossos treinadores. E com base nesta expectativa que nós temos, acreditamos que podemos ir buscar muito mais resultados. Os nossos resultados serão ainda muito melhores, porque sentimos nele uma pessoa que é do desporto, uma pessoa que entende daquilo que nós estamos a falar. Quando nós apresentamos uma determinada dificuldade, ele sabe do que é que nós estamos a falar e facilmente vai poder contornar alguns problemas que temos tido no passado. Outra proposta colocada pela FMV é a inclusão do vôlei de praia nos Jogos Escolares Nacionais, como forma de alavancar as potencialidades do país na prática desta especialidade de voleibol, onde Moçambique tem ganho títulos africanos. Gilberto Mendes disse que esta é uma possibilidade que poderá ser facilmente integrada nos Jogos Escolares. Bom, o vôlei está no bom caminho. Há algumas sugestões que nós temos que depois iremos partilhar com o vôlei. Por exemplo, não falei aqui com a direção sobre qual é o tipo de namoro que o vôlei faz a atletas de basquetebol, para que a altura dos nossos jogadores suba um bocadinho mais para fazer face àquilo que eles encontram, por exemplo, nos campeonatos do mundo. São atletas muito altos, extremamente altos, quase comparados a atletas com uma altura de jogadores de basquetebol. Portanto, qual é o plano que o nosso vôlei tem, já que estamos no bom caminho em termos de títulos africanos? Qual é o plano que nós temos para chegarmos também aos títulos mundiais? Mas por conta disso temos que fazer um trabalho de base com o tamanho dos nossos atletas. Acho e sinto que há estrutura, acima de tudo, há estrutura. Se houver estrutura e houver financiamento, acredito que os resultados saem. O secretário de Estado sublinhou ainda o bom trabalho que está a ser feito no voleibol moçambicano e sugeriu que a modalidade faça um namoro aos jogadores altos que poderão vir do basquetebol e aumentar a altura das nossas equipas. Referir ainda que nos últimos 7 anos o voleibol conquistou 5 medalhas de ouro, 4 masculinos e 1 em femininos, 1 de prata em masculinos e 2 de bronze, uma em masculinos e outra em femininos, isto ao nível da região africana. O Clube Ferroviário de Maputo rubricou uma parceria com a Paytech, empresa que vai oferecer soluções de pagamento e acessos digitais. O Clube Ferroviário de Maputo e a Paytech rubricaram na sexta-feira última um acordo que visa oferecer soluções de pagamentos e acessos digitais. Este acordo vai de encontro com o projeto de modernização das infraestruturas dos locomotivas da capital do país, bem como criar mais proximidade com os sócios e atletas da coletividade. O acordo foi rubricado pelo presidente do Ferroviário de Maputo, Teodomiro Ângelo, e o presidente do Conselho de Administração da Paytech, Kim Cruz, numa altura em que a atividade esportiva está suspensa por conta da pandemia da Covid-19, que veio reduzir as fontes de financiamento ao Clube Locomotiva. Teodomiro Ângelo considerou que este acordo visa criar condições para que os locomotivas tenham possibilidade de usar a bilhética eletrónica. Nós pretendemos ter os acessos controlados eletronicamente. Em terceira posição nós teremos com este acordo o controle efetivo
daquilo que são as cotas, daquilo que é a quantidade de sócios ativos que o clube tem. E por outro lado, dar um produto à altura daquilo que é o Ferroviário aos seus sócios e atletas. Portanto, este produto aqui apresentado pela Paytech é um produto que dá múltiplas opções no e-commerce para os nossos associados. Para o presidente Locomotiva, esta iniciativa surge numa altura em que os apoios ao clube reduziram por conta da Covid-19, visto que permitirá um melhor controle das suas receitas. Em média, nós estimamos ter por ali 11 mil sócios. E, como sabe, hoje em dia, eles deviam se deslocar ao clube, abandonar os seus escritórios para ir ao clube, deviam ir ao banco para fazer os depósitos. Portanto, em suma, isto vem facilitar aquilo que é a vida do sócio, vem facilitar aquilo que são as contas do clube. Em termos de encana, nesta altura, se reatarmos a atividade, certamente vai ajudar de grande maneira. Para a jovem empresa Paytech, é uma honra criar soluções de pagamento e acessos digitais para o clube histórico e quase centenário do desporto moçambicano, sendo que esta é uma parceria que representa a disponibilidade para a modernização dos serviços ligados ao desporto. Esta parceria vai em linha com a nossa principal atividade, que é desenvolvimento de soluções digitais, de controle de acesso e aplicativos móveis. Então nós vamos implementar um sistema de controle de acesso para os estádios do Ferroviário, que através desse sistema os sócios terão também um cartão que dar-lhe acesso ao estádio, aos outros eventos desportivos. Este cartão estará também associado a um aplicativo do associado. Este aplicativo tem duas valências principais. Primeiro, uma relação com o sócio, permitirá que o clube ferroviário tenha uma proximidade maior com o sócio e com os seus adeptos, através de uma comunicação em tempo real. O associado poderá realizar pagamento das suas cotas, poderá adquirir ingressos para os eventos desportivos, mas por outro lado a segunda valência é uma valência mais do âmbito de gestão, e através desta ferramenta o ferroviário poderá ter um controle mais assertivo da gestão dos seus sócios, da gestão das suas receitas relacionadas com as cotas e com a venda de bilhetes. Com este acordo, mais de 11 mil sócios, adeptos e simpatizantes do Ferroviário de Maputo poderão ter à disposição meios modernos e eletrônicos para o pagamento das suas cotas, bem como facilidades de pagamento de vários serviços, como por exemplo o acesso ao transporte público da Metrobus, serviços de táxis, serviços de reboque, compras em supermercados e entrega ao domicílio online através das plataformas criadas pela Paytech. O presidente do Test África de Chimoio, Kinito Todo, afirma que o seu clube está a evitar esforços no sentido de garantir o pagamento dos salários dos jogadores da equipa principal de futebol. Olha, Kinito, disseste bem que os jogadores voltaram para casa. Eu li há dias no jornal Desafio que estes mesmos jogadores do Test África diziam que iam voltar ao Test África só depois de estar regularizada a questão salarial. Explique lá, como é que está essa situação aí com o seu clube? Nós estamos igual a todos. O Test África não vai e não está a pagar a 100%. Está também igual aos outros clubes a 40%. É sabido que o Test África é um clube que não tem patrocinador. Neste momento o Test África vive do meu bolso e apoio do município. Estamos a fazer esforços para que o governo, a nível da província, apoie este projeto, apoie o Test África, e entregamos tudo nas mãos de Deus e estamos a trabalhar a 50%. Então o Test África neste momento, da forma como ou leram o jornal,
eu acho que foi uma forma tendenciosa. Quero aqui dizer que pessoas como nós, corajosas, jovens, que queremos ajudar este país, ajudar um clube como da dimensão do Estado, devíamos ser acarinhados, devíamos nos abraçar e apoiar. Eu cheguei ao West Africa, apanhei West Africa, um clube com uma dívida de 5 milhões e alguma coisa. E ninguém se preocupou se West Africa já pagou as dívidas ou não. Apanhei West Africa com dívidas nos hotéis e tudo mais. Onde eu passava era cobrado. Mas ninguém se preocupou. Mas os jogadores, por passarem um mês, que tivemos que fazer de tudo para voltar para as suas casas e levarem alguma coisa, aí sim, a tendência das pessoas a baterem aquelas pessoas que de facto fazem algo, que estão a trabalhar. A tendência de pessoas afastarem as pessoas do desporto, que querem ajudar o desporto, e a tendência dessas pessoas, em vez de ajudarem, e ninguém ligou para mim para poder perguntar ou não, e veja só que esse tipo de jornalismo ouviram não sei de quem e puseram no jornal, mas deve-se haver confrontação nisso e não houve isso, só publicaram para nos desestabilizar, para nos fragilizar, para nos enfraquecer, porque não é que nem a província de Manica que fica envergonhada, é o governo, é o município de Chimoio que fica envergonhado com isso tudo, mas nós estamos mais fortes que nunca. Há essa tendência para nos abater, não sei porquê, mas a força, a vontade deles de nos abater nos fortalece, nos deixa mais fortes. Ora bem, Quinito, o Estado deve, e estamos nos organizando para podermos pagar o salário que devemos aos jogadores. Há quem critica muito o Quinito por se expor muito nas redes sociais, expor muito este seu projeto de Teste África, de Chimoio nas redes sociais. Alguém até já o disse que deveria Quinito trabalhar na surdina e depois trazer os resultados. E o outro até disse que, olha, Quinito, ainda não começou o Moçambola. Quando começar o Moçambola queremos ver, porque aí é que de facto a gestão de um clube é que vem ao de cima. Qual é a reação do Quinito em torno destas mensagens diretas que lhe são enviadas muitas das vezes? Se eu não pôr o Teste África, Teste África é um clube pobre, é um clube que eu convido a quem disse isso para vir ajudar, pagar o cota, ajudar o clube a sair de onde está. Teste África, tu sabes muito bem, quem conhece o Teste África, a história do Teste África, é hábito em todos os anos, greves, em todos os anos no lar, porque o jogador passou fome e não sei o quê. Como é que eu não posso expor uma marca, que eu quero que seja uma marca, que eu quero que essa marca seja rentável? Quem é o patrocinador ou parceiro que há de abraçar um projeto escondido? Quem? Quem se com o peito aberto? Eu sou uma pessoa lúcida, sei do que eu estou a fazer, e quem sabe muito bem o que é negócio, o que é business, eu estou a fazer totalmente diferente. Vou expor a Coca-Cola, vou dar um exemplo, perdão pela falar dessa marca. Por que está sempre a fazer publicidade? Se Coca-Cola já vende, não são malucos. Eu não sou maluco, eu sei do que eu estou a fazer, eu sei que a minha direção, todos estamos unidos juntos. Nós queremos fazer essa marca ser rentável. Hoje, o Teste África, ninguém, a nível do país, muitos poucos conheciam que era o primeiro campeão. Muitos poucos conheciam, falavam desta marca, falavam do Teste África. Agora, expor o Teste África sim vai ficar exposto porque é um clube pobre, mas está-se a organizar para ser melhor. Está-se a organizar para ter parceiros. Está-se a organizar para ter patrocinador. Está-se a organizar para o projeto 1000, sócio 1000, ser uma marca. Como é que não vamos expor? Vamos nos esconder por quê? Temos vergonha de quê? De dizer que somos pobres? Não. Então, nós estamos aqui cientes e sabemos que queremos vender. Quem vende uma marca, quem vende, sabe qual é o retorno. Hoje podemos não ter retorno, iremos ter amanhã. Você, estimado agente econômico que está a acompanhar o nosso programa, junta a sua marca ao nosso programa e assim nós ajudamos a difundir aquilo que é a sua marca e também ajuda-nos a difundir aquilo que é o desporto moçambicano e não só. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Até a próxima. Em tempos da pandemia da Covid-19, o Internacional Moçambicano de Basquetebol, Custódio Muchate, procura formas de manter a atividade física. Muchate partilhou conosco aquilo que tem sido a sua atividade nestes tempos em que o desporto está suspenso.
treinos têm sido feitos de forma individual ou em conjunto em número de 2 a 3 pessoas, justamente para não corrermos riscos e sabemos que nesta fase é preciso respeitarmos aquilo que é o distanciamento social. Para manter a minha forma física tenho treinado individualmente e por vezes com alguns amigos. Não tem sido nada fácil porque requer certa disciplina. Como sabemos, nesta fase não há nenhuma competição, então de certa forma cria relaxamento. Mas com a disciplina, persistência, a gente pode continuar a treinar. Acredito que não seja o único atleta que esteja a fazer isto. Aliás, vários dos meus colegas também têm treinado individualmente e em grupos de 2 ou 3 pessoas, justamente para manter a forma. Foi difícil para nós, mas sabemos que são situações pelas quais não dependem dos atletas, não dependem dos responsáveis da liga. É uma situação mundial. Nós estávamos a preparar-nos a todo o esforço. Infelizmente, ficamos sim tristes, mas tivemos que nos controlar, não só somos nós. Acredito que as outras equipes também isso tenha de certa forma mexido com elas. Está sendo muito mediatizado os cuidados que temos que ter, que é a questão do distanciamento social, que é a questão de estarmos sistematicamente a lavar as mãos. É uma fase em que, de certa forma, podemos ser conotados como pessoas que não são sociais. Quando nos cruzamos e cumprimentamos simplesmente sem tocar, há algumas pessoas que ainda estranham. Quanto mais distanciamento social, quanto mais cautela, quanto menos socialização nós tivermos e respeitarmos aquilo que são os cuidados de higiene e distanciamento, não corremos riscos, né? Então, é apelar a todos que continuamos a ter o cuidado. A minha tatuagem aproveitei fazer agora neste momento de paragem. É uma tatuagem pela qual tem um enorme significado para mim. Eu estou a transformar-me e seguir aquilo que é a palavra de Deus. E decidi pôr em mim uma palavra ou um lema da qual sigo todos os dias, sempre que leio versículos, sempre que leio a Bíblia. Eu sei que Deus está a ver tudo, é algo que eu decidi colocar em mim e tem um enorme significado pela transformação que eu tenho tido na vida. Tenho essa tatuagem para além do nome dos meus filhos, que é o Duane e a Lira, mas esta de Deus está a ver tudo é a última tatuagem que eu fiz neste momento e tem um enorme significado para aquilo que é o meu modo de viver. Obrigado. É tudo quanto tínhamos levado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Não se esqueça de observar todas as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19. Lave as mãos sempre que possível com água e sabão ou então com Omo. Mantenha o distanciamento físico sempre que possível de 1 metro, 1,5 metro. Fique em casa caso não tenha algo de importantíssimo por fazer fora de casa. E ao sair de casa, use sempre a máscara. Até a próxima!